Olá, bom dia. Mais uma manhã de live. Se vocês estiverem ouvindo um barulho de assobio, é o vento. Gente, tá ventando muito aqui. Acho que está provavelmente vindo chuva. Mas vamos seguir. Oi, doutor Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo à live. Bom dia! Prazer ter você aqui comigo. Hoje eu estou na água, amanhã vou fazer uma bateria de exames e veio lá na prescrição, eu vou fazer da serotonina e aí não pode tomar café durante 24 horas. Então, hoje vai ser o dia do sacrifício sem cafezinho, só na água. A caneca é de café para enganar a mente. Então, mais um dia, né? Aqui conversando com vocês, trazendo uma novidade, trazendo uma pergunta, respondendo, conversando. Esse é o intuito dessas lives que eu venho fazendo durante essa semana. E eu recebi uma pergunta muito legal, muito legal, lá no canal do YouTube, né? Para quem ainda não me segue, não está inscrito, né? Lá não é seguir, é se inscrever. Então, para quem ainda não está inscrito no meu canal lá no YouTube, é só entrar lá no YouTube e colocar Gisele Ambrosio Beltrão, vai aparecer o meu canal. Aí você se inscreve, aperta lá no sininho e toda vez que tiver vídeos novos, você vai receber uma notificação que eu postei algum vídeo novo. Aqui também, né? Às vezes as pessoas passam por aqui, mas não me seguem, então, por favor, me sigam, para a gente poder aumentar o engajamento, levar esse tipo de conteúdo ao maior número de pessoas possíveis. Bom dia, professor Osmar Coutinho, tudo bem? Bom dia, Pati, tudo bem? Então, vocês me ouvem bem? O som, o barulho do vento atrapalha a minha voz ou o áudio tá bom? Só me coloquem um joinha, que aí eu sei que vocês estão me ouvindo bem. Me ouvem bem? E aí a gente dá sequência. Alguém só coloca assim pra mim, por favor? Ah, legal. Obrigada, professor. Então, a pergunta, tá? Lá do meu canal, eu recebi de Raimundo Freitas Jucá, tá? Ele me mandou o seguinte. Eu vou dar uma resumida, porque ele bota um texto bem grande e tem alguns erros, assim, então fica meio confusa a pergunta. Mas eu vou filtrar aquilo que eu entendi e vou dar a resposta conforme eu entendi. Olá, Gisele. Poderia me informar se a minha mãe tem direito em uma terra que meu pai negociou com um comprador, né? Ele vendeu, mas ela não concordou e não assinou, sendo casada com ele. Essa venda já ocorreu há 20 anos, mas até hoje ela não recebeu nada. E aí ela gostaria muito de receber a parte dela. Então, em resumo, é isso, tá? A pergunta do Raimundo Freitas Jucá é o seguinte. Meu pai vendeu um imóvel que era do meu pai e da minha mãe. A minha mãe não concordou com a venda, ela não assinou essa venda e ela, inclusive, não recebeu nada da venda. E ela gostaria de rever esse imóvel ou receber o valor dele, porque eles eram casados, mas isso já aconteceu há 20 anos. Então, essa pergunta, ela envolve diversos fatores, né? Tem vários apontamentos a serem feitos para que eu possa responder essa pergunta. Primeiro, eu gostaria de apresentar para vocês a outorga conjugal. Meu cachorro agora começou a latir aqui. Deve estar aparecendo para vocês. Enfim, mas daqui a pouco ele para. É o vento, é muito vento. O vento tá assobiando
E aí eu acho que ele tá latindo pro vento. Para esse tipo de venda, a gente tem que ter consciência de que a partir do momento que a gente casa, tá? A não ser no regime de separação total de bens ou aquele especial de final do Aquestos, que aí a gente pode acrescentar esse tipo de situação nesse regime, é necessário, é obrigatório a outorga conjugal. O que é isso? A assinatura de ambos os cônjuges na venda de bens imóveis. Então, sempre que você estiver vendendo um imóvel, se você for casado, né? Inclusive, se você viver em união estável, tá? Se você for casado ou conviver em união estável, você e o cônjuge ou o companheiro têm necessariamente que assinar esse documento. Se você está adquirindo um imóvel, um bem imóvel de alguém casado ou que convive em união estável, você deve exigir a assinatura de quem está te vendendo e do cônjuge. Então, assim, isso é regra, tá? Isso está previsto lá no nosso Código Civil e a lei prevê que venda de bens imóveis tem que ser assinada pelo casal, tá? Não pode ser só um ou outro, tem que ser assinado pelo casal. Com exceção do regime de casamento de separação total de bens, onde, né, esteja esse bem reservado exclusivamente para um dos cônjuges. Aí tudo bem, aí esse cônjuge pode sim vender sozinho, sem assinatura, sem a outorga conjugal. Mas isso é uma exceção. Então a gente vai falar aqui da regra geral. Regra geral, tem que ter assinatura dos cônjuges, dos dois, certo? Nesse caso aqui, ele já me disse que a mãe não assinou. Bom, se a mãe não assinou, a gente tem um problema, que a gente tem uma venda de bem imóvel que pode ser questionada. Só que aí o direito, a lei, ela fala o seguinte, que a venda sem a assinatura, sem a autorização de um dos cônjuges, ela pode ser anulada. Ela não fala em nulidade, ela fala em anulabilidade. E qual é a diferença disso? Quando a gente fala que ela é anulável, precisa do ato da pessoa prejudicada para declarar essa anulação. E como tudo no direito, a gente sempre fala, eu sempre falo isso aqui, que o direito não socorre a quem dorme, existe um prazo para isso. Então isso não vai ser ad eterno, até porque pela segurança jurídica. Porque imaginem vocês, né? Meu marido vende um imóvel sem a minha concordância, sem a minha assinatura, talvez porque eu não estava na cidade, talvez eu sabia, por algum motivo, eu não me manifesto, está tudo bem, talvez eu até tenha recebido essa parte, esse dinheiro, e aí depois de 30 anos eu venho questionar essa venda. E aí, né? Então isso não seria justo com esses terceiros que receberam esse bem. Então a lei entendeu que existe um prazo para essa mulher ou esse homem prejudicado que não anuiu nessa venda reclamar o seu direito. E o prazo previsto no artigo 1649 do Código Civil são de 2 anos, tá? Então o artigo fala o seguinte: a falta de autorização não suprida pelo juiz, quando necessária, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear a anulação até, vejam que é um prazo decadencial, porque ele fala até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Então, prestem atenção nesse prazo, que isso é super importante, né? Se durante o casamento você questionar, está tudo bem. Mas se você querer questionar após a sociedade conjugal, aí cuidado, porque o prazo é decadencial de 2 anos. Então você tem até 2 anos. Depois desse prazo você não pode mais questionar essa venda e essa venda está consolidada e se torna inquestionável, tá? Não pode mais questionar essa venda.
Então, nesse caso da pergunta do Raimundo, a notícia que eu tenho pra ele é o seguinte, que não tem mais como questionar. Por que que não tem mais como questionar essa venda? Porque já se passaram 20 anos. Agora eu não sei se se passaram 20 anos que eles estão separados, ou se passaram 20 anos que foi vendido, ou se faz 20 anos que foi vendido e eles ainda estão casados. Então não ficou bem claro isso, né? Talvez ainda tenha solução para essa situação da mãe do Raimundo, se ela ainda está convivendo, se ela ainda é casada com essa pessoa que vendeu o imóvel. Ela pode sim reclamar esse imóvel, porque ela tem até 2 anos do encerramento da sociedade conjugal. Então, se eles ainda são casados, ela pode sim reclamar. Por isso, olha só o risco de quem compra. É muito arriscado. Quando compra sem uma consultoria, sem um acompanhamento de um advogado. Eu sou chata em falar isso, mas é importantíssimo a contratação de um profissional com experiência, com expertise nessa área. Não adianta contratar um advogado de direito penal para fazer um contrato de compra e venda de imóvel. Não faz sentido. Então, da mesma forma, querer me contratar para fazer um júri de direito penal, eu vou fazer um péssimo trabalho. Eu posso me dedicar ao máximo, mas eu não vou ter expertise, eu não vou ter experiência no assunto. Então, eu posso estudar, conhecer a lei, mas na prática, com certeza eu vou deixar passar alguma coisa. Por isso, a importância de contratar um profissional especialista. Porque o profissional especialista, ele vai saber te orientar em todos os sentidos. E aí, o risco de adquirir um imóvel, né? E a pessoa se apresenta como separado. E aí você pergunta, qual o seu estado civil? Ele fala, sou separado. Aí, separado, acende várias luzinhas na minha cabeça. Porque ele pode ser casado e apenas estar separado de fato. Ele pode ser separado judicialmente e não ter realizado a partilha dos bens. E aí, esse imóvel ainda é do casal. Ele pode ter uma união estável e ter se separado e se declarar separado. N possibilidades, tá? E então assim, como é que a gente resolve isso então, Gisele? Qual é a dica, né? Qual é a cereja do bolo? A cereja do bolo qual é? Você solicitar a certidão de casamento atualizada dessa pessoa. Solicita a certidão de casamento dessa pessoa. Às vezes, mas é R$40, eu não quero gastar. Mas é uma economia que pode te custar muito caro depois. Então, solicita essa certidão de casamento atualizada, né? Pergunta pra ele, onde é que você casou? Aí ele vai te dizer, eu casei lá na cidade de... botar aqui, Chapecó. Aí você vai entrar em contato com o cartório de Chapecó, vai solicitar essa certidão. Claro que se você tiver orientado por um advogado especialista, ele vai fazer isso por você. Esse é o papel do advogado. Mas, se você ainda insistir em fazer esse tipo de contrato, né, de forma sozinho, sem o acompanhamento, fica a dica, né? Solicita essa certidão de casamento no cartório de competente, atualizada, verifica essa certidão de casamento, se realmente lá consta o estado civil que essa pessoa está indicando, porque, inclusive, essa pessoa pode ter casado de novo, pode ter tantas situações. E mais uma dica, tá? Super importante. Não, constei. Não, Gisele, realmente ele é divorciado, tá lá na certidão de casamento, divórcio averbado, tudo direitinho, muito legal. Perfeito. E agora, no formal de partilha, lá do divórcio, esse imóvel ficou pra quem? Ficou só pra ele ou ficou pro casal? Então, isso deve ser verificado também. Importante, muito importante. Verificar essa informação. Verifiquei. Gisele, tá lá no formal de partilha que esse imóvel é só dele. Tá. E lá no formal de partilha constava que era um terreno. Mas hoje eu tô comprando uma casa.
Agora você tá comprando uma casa. Então quer dizer que depois que ele se divorciou, ele construiu uma casa nesse terreno, certo? Então, mais uma luz acende. Será que ele não vive em união estável? Será que mais ninguém tem direitos sobre essa casa construída posteriormente ao divórcio? E aí, como é que a gente verifica isso? Gente, hoje, verificar uma situação de fato de união estável é muito simples. Basta correr nas redes sociais, perguntar para vizinhos, perguntar para porteiro de prédio. Nossa, tem muitas situações. Até às vezes um imposto de renda ali tem na declaração de dependentes, né? Então a gente tem todos esses meios para verificar, porque às vezes a pessoa está escondendo uma união estável. Ou para ela não é união estável, mas está escancarada que é uma união estável. E aí depois essa pessoa, essa companheira, pode reivindicar essa casa que você está comprando. Então veja que são vários pormenores que existem nessa contratação e são vários cuidados que devem ser tomados. Então, a pergunta eu acho que foi respondida, acredito que tenha sido respondida, né, pro Raimundo. O negócio pode ser questionado desde que ela faça isso no prazo de 2 anos, que é um prazo decadencial, né? Toda venda sem outorga conjugal tem o prazo decadencial de 2 anos. E ainda que tenha passado esse prazo para anulação da venda, eu entendo e existe também uma corrente, tá? De jurisprudência nesse sentido, que entende que não cabe anulação da venda, mas cabe o pedido de indenização pela meação do bem vendido e que não foi recebido. Entendeu? Então, por mais que eu não tenha mais como rever esse bem, mas eu posso entrar com uma ação de indenização contra o meu ex-marido ou o meu ex-companheiro que vendeu esse imóvel sem a minha assinatura, sem a outorga conjugal. Certo? Muito bom mais um dia estar aqui com vocês. Espero que eu tenha, de alguma forma, esclarecido alguma dúvida. E até a próxima. Até logo. Até amanhã.